Olá, meus amores, dando sequência ao nosso kit maternidade, nós vamos fazer a última peça do nosso kit, que é a bandeja, tá? Então, recapitulando os materiais que estão sendo utilizados: fio de malha nas cores cinza, branca e salmão, tá? Esses 3 fios têm mais ou menos as mesmas espessuras, tá? Agulha número 7. Agulha menor para fazer meus arremates. Marcador, se você não tiver marcador, não tem problema, um pedacinho de fio dá certo. Tesoura, fita métrica e cola de silicone, tá? Então, a minha bandeja, ela não tem um tamanho específico, vai depender do que a cliente precisa, tá? Se a cliente fala para mim, eu quero uma bandeja para colocar o porta-fralda, o porta-cotonete, o porta-algodão e o cesto auxiliar, é de um tamanho. Agora, se ela fala para mim que ela quer uma bandeja apenas para o cesto auxiliar, porta-cotonete, porta-algodão, é outro tamanho, tá? Então, o que eu faço? Eu pego, no caso, hoje, a bandeja que eu vou fazer é pro cesto auxiliar, porta-cotonete e porta-algodão, tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu pego eles, tá? Eu deixo eles aqui próximo a mim, tá? Eu vou colocar eles assim na bandeja, certo? Vou colocar eles assim na bandeja. Então, eu meço mais ou menos aqui, ó. Uma base de 22 centímetros dá pra ser esta lateral da minha bandeja, tá? Então, eu quero o início de 22 centímetros, tá? É assim que eu costumo fazer, uma forma prática. E se a pessoa quer com porta-fraldas, aí você coloca o porta-fraldas do lado e mede também, tá? Então, esses são os materiais que a gente precisa, é assim que eu meço e vamos dar início à nossa peça. Com a agulha 7, com o fio cinza claro, eu vou iniciar fazendo 20 centímetros de correntinha, tá? Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô com 18 correntes aqui, vou medir, tá? Com 18 centímetros, vou fazer mais 2 correntes. 20 correntinhas, tá? Com 20 correntinhas, 20 centímetros. Vou fazer mais uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto baixo desta carreira. Pego meu marcador e marco o segundo ponto. Tá? Por que eu marco o segundo ponto? Porque em cada ponto que eu faço, cada ponto baixo que eu faço, ó, vou fazer aqui, depois do marcador eu faço meu primeiro ponto baixo, que no caso vai ser o segundo, porque esta corrente serve como um ponto baixo. E se em cada corrente eu faço um ponto baixo, também tenho que ter uma corrente de base aqui, tá? É por isso que eu sempre deixo 2, tá? 2. Então, eu vou dar sequência aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente, e eu tenho que totalizar 20 pontos baixos aqui, tá?
Prontinho, ó. Tô com 20 pontos baixos aqui. Eu vou medir pra ver com quanto ficou a minha primeira carreira. Ó, ela ficou maior do que 22 centímetros, ó. Ela ficou com quase 23, 22,5, mas tá ótimo, tá, ó. Se eu pegar aqui o meu, que aqui ela vai ser assim, certo? Ela vai vir de assim. Se eu pegar o meu porta-cotonetes, colocar ele aqui, pegar o meu porta-algodão e colocar ele aqui, um do lado do outro, ó. Tá vendo? Que eu ainda vou fazer a borda, então tá um tamanho bom pra minha bandeja, certo? Ó, ó, colocar ele bem aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá? Porque eu ainda vou fazer a borda aqui, então vai ficar certinho. Vai dar certinho o tamanho da minha bandeja. E agora, eu vou fazer carreiras de ponto baixo e de volta. Em todas as minhas carreiras, eu tenho que totalizar 20 pontos, tá? Como é que eu faço? Eu faço uma corrente, viro o meu trabalho da direita para a esquerda, deixando o fio que está saindo do rolo para trás, pulo este primeiro ponto, ó. Tá? Eu sempre pulo este primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo, que na verdade já é o meu segundo ponto baixo, porque a corrente que eu fiz serve como um ponto. Então, dou sequência. XIX, tá? Aí eu venho aqui e faço o meu último ponto baixo aqui, ó. Pego aqui, nesta laçada e nesta laçada, tá? Faço o meu 20º ponto baixo desta carreira. E eu vou deixar meu marcador aqui, tá, gente? Eu não vou tirar, não, só vou tirar no final. Quando eu for fazer toda a minha volta da base. Novamente, uma corrente, viro o trabalho da direita para a esquerda, pulo o primeiro ponto, no segundo, eu faço ponto baixo. E já conto como segundo ponto, tá? Porque a corrente, como eu sempre falo, serve como o meu primeiro ponto. Tá? Novamente, vou fazer ponto sobre ponto. E eu tenho que totalizar 20 pontos, tá? Vou fazer só mais essa carreira com vocês, para quando eu chegar lá no final, mostrar para vocês aonde a gente pega para fazer o 20º ponto. Ó, prontinho, eu tô com 19 pontos aqui, então eu venho aqui, ó, eu introduzo a agulha aqui e aqui, ó, tá? Sempre embaixo desses dois fios, tá? E aqui eu faço o meu 20º ponto, ó, e aí vai ficando retinho, tá? Retinho deste lado, retinho deste lado, tá? E agora é só dar sequência, sempre fazendo do mesmo jeito. Uma corrente, vira, pula o primeiro e faz a carreira toda de ponto baixo. Conta sempre que tem que totalizar 20 pontos, lembrando que a corrente a gente conta como um ponto. Chego aqui, o meu último ponto, eu faço embaixo deste fio e deste fio, sempre, tá? Ó, sempre colocando a agulha embaixo desses dois fios, tá? E agora eu vou ir fazendo carreiras de ida e volta em ponto baixo e vou estar sempre colocando as minhas peças assim em cima, deixando um espaço, tá? Que eu ainda vou fazer a borda, mas eu também deixo um espaço, vou colocando as peças para ir medindo o tamanho da minha bandeja pelas minhas peças mesmo, tá bom?
Então, eu vou dar sequência na minha base até eu atingir o tamanho desejado e aí eu retorno com vocês. Bom, meninas, fiz aqui uma quantidade de carreiras que eu achei que ficou bom. Eu fiz 24 carreiras, tá? Então, eu medi, eu coloquei o meu cesto auxiliar aqui, ó, tá? Coloquei os outros dois aqui, ó. Então, ó, ficou num tamanho ótimo, tá vendo? Ó, colocar de lado assim pra vocês, ó. Vocês vão ver que não tá pegando aqui, tem uma sobra aqui, tem uma sobra aqui, e nós ainda vamos fazer a volta, tá? Ó, tá? Então, eu sempre vou colocando as peças em cima, eu vou fazendo a base e vou ajeitando as peças em cima, pra ver se tá bom a minha base, tá? Porque não tem um tamanho específico de bandeja. De repente, a minha cliente quer colocar tudo aqui dentro, ela quer colocar o porta-fralda, ela quer colocar... Então, eu tenho que ir arrumando as coisas aqui pra ver se dá certo, tá? Então, pra iniciar, eu sempre faço assim, eu coloco um aqui, outro aqui, e aí eu vou medir aqui, né, o tamanho que eu vou precisar pra iniciar de corrente, né? Então, se eu fosse colocar assim, eu faria isso, ó, tá? Seria 28 centímetros de corrente, mais ou menos. Lembrando que eu sempre meço na primeira carreira, tá? Não na correntinha. Então, a minha base tá bom aqui, eu medi, ela tá com 24, ó. 24 por 27. Olha que nós começamos com 20, hein? Ó, 24. Nossa primeira carreira tinha dado 20, lembra? Né? 20 ou 22, não me lembro agora. Mas tá ótimo assim. Então, vamos dar sequência aqui pra fazer a volta da nossa base. Quem assistiu o vídeo do porta-fraldas é igual, tá? A volta é igual, não tem o que diferenciar aqui não, tá? Eu vou subir um pouquinho a minha... Terminando essa 24ª carreira, eu vou subir um pouquinho a minha laçada, vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. No mesmo lugar onde eu terminei o último ponto, eu coloco mais um ponto baixo, tá? Coloquei mais um ponto baixo aqui. E aí, eu vou fazer um ponto baixo no espaço que se forma entre as carreiras, ó. Aqui é um espaço, ó. Aí, aqui, ó, entre essas duas carreiras, ó, tem um espaço, ó. Aqui, outro espaço. Então, eu vou fazer um ponto baixo no espaço que se forma entre as carreiras. Eu fiz 24 carreiras, eu vou ter que ter 24 pontos aqui. Então, já tenho o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, ó, bem entre as carreiras, ó, forma um buraco, ó. Tô com 22 aqui, venho aqui, faço a 23, que também é, ó, entre essa e essa carreira. E aí, a 24ª, eu vou fazer bem aqui onde tá o meu marcador, porque agora eu vou fazer uma carreira aqui, pra finalizar, fazer a volta da minha base, certo? Então, tô com 24 pontos aqui. Aqui se arruma com a mão mesmo, viu, ó? Tá? Dá uma puxadinha aqui com a mão pra ficar bem ajeitadinho ali.
Novamente, puxo a minha laçada, faço uma corrente, viro o trabalho, exatamente onde está o marcador eu faço um ponto. Fiz o meu ponto, só que aqui eu puxo mais a laçada para fazer o ponto, tá? Para ficar bem ajeitadinho. Pronto, já fiz o meu ponto, posso já retirar o meu marcador daqui. E agora eu volto fazendo o ponto baixo aqui na carreira. Então, eu tinha 20 pontos, né? Em cada carreira. Então, aqui eu também tenho que ter 20 pontos, tá? XIX, ó, cheguei aqui no último, faço meu 20º ponto, tá? Posso puxar aqui o fio para fechar o buraquinho, tá? Então, arrumo esse lado, certo? Prontinho. Desse lado aqui, do mesmo jeito dos outros, puxo aqui a minha laçada, faço a minha corrente, viro o meu trabalho, e no mesmo lugar onde eu fiz o último, eu faço um ponto baixo, tá? Fiz o meu ponto baixo aqui, puxo esse fio, que agora eu já vou começar a prender ele aqui. Então, desse lado eu tenho 24 pontos baixos, desse lado eu tenho que ter a mesma quantidade, tá? E é do mesmo jeito lá do que nós fizemos desse lado. Os pontos baixos eu vou fazer entre as carreiras. E já vou prender nesse fio, tá, gente? Dou mais uma puxadinha para ele ficar bem arrumadinho ali. Ajeito aqui os bicos da minha base. Ó, o buraco aqui, ó, de onde eu vou introduzir o ponto, ó. Então, é isso, tá, gente? Eu vou fazer aqui os meus 24 pontos baixos, vou contando, porque eu vou colocar um ponto entre as carreiras, ó. Aqui é um lugar, aqui é outro, aqui é outro. É só você olhar, ó. Entre as carreiras tem o espaço para você colocar, ó. Ó. Tá? Então, eu vou fazer o meu, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui os meus 24 pontos baixos, vou puxar minha laçada e vou fazer a minha corrente, tá? E aí, como vocês sabem, quem acompanha aí meus vídeos já sabem, eu gosto de fazer o acabamento da base cortando o fio, tá? Eu não gosto de começar a minha carreira de baixíssimo direto, porque não fica um acabamento limpo na peça. Então, eu dou mais ou menos umas 5 voltas bem largas aqui pela minha base, tá? Eu vou fazendo assim com o fio, e aí eu corto ele, tá? Depois eu emendo, eu não tenho problema com emenda de fio, eu tenho problema com acabamento, tá? Então, é assim que eu faço. Então, estou aqui com a minha corrente, eu vou trazer o meu fio todinho pra fora do ponto, tá? Eu vou puxar ele. Essa parte da mais demoradinha, porque tem bastante fio, às vezes acontece dele dar essas enroladinhas. Mas aí você vai soltando, tá? Então, eu vou dar uma pausada aqui, e aí eu vou puxar o meu fio todinho aqui pra fora, tá bom? Prontinho, puxei ele aqui todo pra fora, tá? Tô aqui com a minha última corrente. Aí, eu venho aqui, ó. Aqui está o meu segundo ponto baixo desta carreira. E a corrente é o primeiro, certo? Então, eu venho aqui, ó, neste elo aqui em cima,
Introduzo a agulha de trás pra frente. E trago o fio todinho aqui pra trás, tá? E de novo, eu vou puxar, tá? Agora, ele não vai enrolar, porque eu deixei ele solto pro meu lado aqui. Puxo ele todinho. Puxei ele todinho pra cá, certo? Ajeito ele aqui pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos outros. Aqui onde é a minha corrente, eu introduzo aqui a agulha no meio dela e puxo o fio pra cá. Agora, eu puxo o fio todinho pra fora novamente, tá? Ajeito e assim fica o acabamento, tá? Fica um acabamento mais limpinho aqui, tá, gente? Prontinho. Terminei aqui, arrumo aqui bonitinha a minha quina também. E agora, nós vamos começar a carreira de pontos baixíssimos. Então, vamos lá. Lembra que eu tenho 20 pontos aqui, 24 aqui, certo? Então, eu tenho 40 mais 48, porque eu tenho 24 de cada lado, eu tenho 88 pontos. Mas eu tenho mais uma corrente em cada quina. Então, eu tenho 92 pontos na volta dessa base, tá? Então, eu vou fazer 92 pontos baixíssimos. Então, ó, o meu fio tá saindo aqui nessa corrente. Eu venho no ponto do lado, trago o meu fio pra cima e já vou fazer ponto baixíssimo, tá? Em cada ponto da minha carreira, tá? Então, fiz aqui o primeiro, não aperto, tá? Ó, fiz aqui o meu primeiro baixíssimo, venho no ponto do lado, faço mais um baixíssimo, no do lado, mais um baixíssimo, tá? E assim eu vou fazer a minha volta todinha, tá? Vou trazer meu fio aqui pro lado esquerdo, que eu prefiro. Ó, vou fazendo agora um baixíssimo para cada ponto da minha carreira, tá? E vou totalizar 92 pontos baixíssimos. Na verdade, eu vou chegar aqui com 91 e aí nós vamos simular o último, certo? Então, eu vou fazer a minha volta todinha de pontos baixíssimos, tá? Fazendo um ponto em cada ponto da carreira da nossa base, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Prontinho, ó. Estou aqui com os meus 91 pontos baixíssimos. Falta fazer o último para totalizar 92, tá? Não tem problema, tá, gente? Que sobrou esse tanto de fio, não, porque eu vou emendar, tá? É até bom que vocês... tem vários outros vídeos que eu ensino como que eu faço a minha emenda, que quem trabalha com fio residual, às vezes, precisa fazer emenda de fio, tá? Tem alguns outros vídeos que eu ensino, mas aí eu vou fazer nesse aqui também, tá? Então, ó, meu último baixíssimo tá aqui, o meu primeiro está aqui. Eu introduzo a minha agulha aqui, ó, por debaixo do meu baixíssimo. E trago o fio por debaixo desse baixíssimo. Arrumo pra ficar mais ou menos igual aos outros. Venho aqui, ó, tá vendo? Onde está o meu último baixíssimo aqui, aqui por trás, ó, tá? Ó, eu introduzo a agulha aqui por trás, saindo com ela bem no meio dele, ó, tá? E trago o fio aqui pra trás, só isso. Trago o fio todinho aqui pra trás. Arrumo pra ficar igual, ó, tá? Ó,
Porque aí, ó, o meu acabamento aqui, ó, fica um acabamento limpo, tá? Cortando o fio fazendo dessa forma, fica um acabamento limpo, tá? Só o acabamento lá em cima que eu faço de forma diferente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês também. Então, tô aqui com a minha base, o meu fio tá aqui pra baixo, certo? Não dá certo ele ficar aí pra baixo. Vou trazer ele aqui pra cima, ó. Nesse ponto aqui do lado, ó. Tá, ó, o fio tá aqui, ó. Bem aqui do lado, ó. Só trazer a agulha aqui, trazer ele aqui pra cima todinho, tá? E pronto. Já tá no ponto de começar a nossa peça. Então, eu vou fazer aqui o início com vocês, e aí eu vou emendar o fio pra vocês verem como é que eu faço a minha emenda. Aqui, ó, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixíssimo da carreira da minha base. Eu preciso de 92 pontos baixos, só isso. Eu só vou introduzir a minha agulha aqui embaixo do baixíssimo, né? Por debaixo do baixíssimo, por debaixo das duas pernas de fio do meu ponto baixíssimo. Vou trazer o meu fio aqui pra frente, fazer o meu primeiro ponto baixo. Venho no do lado, introduzo a agulha embaixo do baixíssimo, faço ponto baixo, tá? Só isso. Ponto baixo sobre ponto baixo, eu não faço nenhum esqueminha nas quinas, eu faço faço ponto baixo direto, tá? É só isso. Só passo a agulha aqui por debaixo, puxo, ponto baixo, puxo, ponto baixo, tá? E vou arrumando, ó, e vou fazer a volta toda da minha base. Simples assim, tá? Agora eu vou emendar o fio com vocês, porque é óbvio que esse fio não dá, né, pra fazer. Então, ó, eu pego aqui, tô com a ponta do fio pra cá, pego o fio que tá saindo do rolo aqui, tá? Aí eu abro os dois. Então, ó, esse aqui que eu cortei, eu pego a minha cola de silicone e passo a cola de silicone aqui. Prontinho, passei minha cola de silicone aqui, aí eu pego o fio que tá saindo do rolo, coloco ponta com ponta, ó, tá, ó. Ó. E aí, aqui eu enrolo com os meus dedos mesmo, tá? Enrolo, enrolo. Aí, eu dou uma leve apertadinha, não aperto muito não. Faço assim, ó, na minha mão, ó. Tá, ó. Pronto. E agora, eu aguardo ele secar uns 2, 3 minutinhos, tá? Porque ele secando, ele não solta de jeito nenhum, tá? Eu deixo ele aqui descansando, eu posso dar continuidade, porque eu tenho bastante fio aqui, tá? Ou então, eu aguardo meus 2, 3 minutinhos pra ele ficar bem sequinho e não soltar, tá? Então, é isso, gente. Eu vou dar continuidade aqui na minha carreira de ponto baixo, vou fazer um ponto baixo em cada baixíssimo da minha base, totalizando 92 pontos baixos, tá? E quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Finalizei aqui a minha primeira volta com o meu fio cinza, tá? Sempre arrumando, ó, a minha carreira com as mãos. Nunca deixe pra arrumar no final do trabalho, porque aí não arruma, tá? E eu vou fazer mais uma, pelo menos eu vou tentar, né? Porque o fio cinza é o que a gente mais gasta, né? Porque a gente faz as bases todas com ele. Mas eu acredito que vai dar aqui pra gente fazer mais uma volta de cinza, então vou fazer mais uma volta com o meu fio cinza. Depois que eu finalizar as partes do kit maternidade, aí eu vou fazer um vídeo com o peso de cada peça, quanto que se gastou de fio. Eu não vou saber precisar quanto se gastou de fio em cada peça, né? Digo de cada cor. Mas eu vou pesar as peças, o peso que ficou cada uma, o tamanho que ficou cada uma, tá?
Então, eu vou tentar fazer mais uma carreira com o meu fio cinza, eu espero que dê, tá? Então, vou fazer minha subida aqui, como sempre, ó, eu tenho os 2 primeiros pontos aqui. Então, entre eles, eu venho com a minha agulha de trás pra frente, ó, tá? Nesse espaço. Levo a minha laçada lá pra trás. Puxo aqui o fio que tá saindo do rolo pra diminuir essa laçada. Certo? Ó, assim. Venho neste ponto e introduzo a agulha no meio do ponto pela frente. Ó, bem aqui no meio do ponto. E ele tem que sair no meio do ponto aqui atrás. Saiu certinho, coloco a laçada na agulha e puxo o fio que está saindo do rolo pra frente, já fazendo o meu primeiro ponto desta carreira. E vou dar sequência, fazendo ponto baixo centrado, um ponto em cada ponto da carreira anterior, né? Lembrando que eu acredito que vocês conheçam o ponto baixo centrado, mas ponto baixo centrado, nós temos o ponto baixo, esse V que se forma aqui na frente, a gente introduz a agulha no meio e ele sai bem no meio do ponto aqui atrás, ó. Uma perna de fio pra cá, ó. Virar bem direitinho pra vocês conseguirem ver, ó. E uma perna de fio pra cá. Então, esse é o ponto centrado, tá? Ele tem que sair bem no meio lá atrás também, pra ele ficar bem certinho, bem estruturado, tá? Então, eu vou fazer novamente a minha volta, lembrando que eu tenho que totalizar 92 pontos. E aí, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Prontinho, ó, finalizei aqui a minha segunda carreira com a cinza, o meu fio deu, ó, tá? Então, puxo ele todinho aqui pra cima. Como se eu fosse fazer a subida da carreira, tá? Mas agora eu vou finalizar. Entre o primeiro e o segundo ponto, eu introduzo a agulha de trás pra frente, trago meu fio aqui pra trás. Ajeito aqui meus pontos. Aqui onde tá saindo o fio, eu introduzo a agulha aqui no meio do ponto. E trago o fio aqui pra trás. Arrumo agora com a mão mesmo, tá? Pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, eu pego e passo o fio por cima aqui, ó, de alguns pontos, ó. Só passo, porque aí, quando eu for fazer a próxima carreira, eu já escondo esse fio, tá? Passo por cima de uns 4 ou 5 pontos, certo? Vou passando e vou ajeitando meu trabalho sempre. Prontinho. Pra não atrapalhar esse fio muito grande aqui, já posso cortar. E foi isso que sobrou do meu fio cinza, né, pessoal? Tá? Então, 1 quilo de fio cinza a gente já sabe que gasta, né? As bases vão muito fio. Mas lembrando também que você tem outras opções de base aí para a bandeja, né? Base em MDF, em acrílico. Aí vai ficar a critério de cada um, certo? A forma como quer fazer. Essa eu quis fazer todinha em malha, tá? Então, agora eu vou dar início no meu fio branco, tá? Eu vou fazer uma carreira de fio de branco, somente uma, porque a minha base, a minha bandeja, ela vai ter 5 carreiras somente, tá? Então, eu vou fazer agora a minha carreira de branco e depois eu finalizo com o salmão, tá? Então, vou iniciar aqui. Vou pegar o meu fio branco, certo? Venho aqui. Eu costumo fazer no mesmo lugar, tá, gente? Mas não tem um lugar certo pra começar, não, tá? Costumo fazer no mesmo lugar. Aí, eu pego, trago o fio aqui, ó, pra cá. Deixo essa sobra de fio mesmo, tá?
E aí, eu faço aqui o meu primeiro ponto. E vou dar sequência na carreira, assim como nas carreiras cinza, ponto sobre ponto, totalizando 92 pontos. Não pode ter mais, tá, gente? Se tiver mais, foi feito algum aumento indevido, e aí a sua base não vai ficar, a sua bandeja não vai ficar retinha, tá? Então, se você tem alguma dificuldade assim, conta, ele sempre tem que ter 92 pontos, tá? Não pode ter mais nem menos. Se ficar com 91, tá errado, você pulou algum lugar, tá? Sempre 92. O crochê é uma coisa que ele sempre tem que estar contando para dar certinho, tá? Então, vou fazer minha carreira de branco. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para mostrar como é que eu vou finalizar aqui, tá bom? E aí, a carreira salmão, eu vou, duas partes eu vou fazer com vocês, porque aí eu vou fazer as alças da bandeja, tá? Então, vou finalizar aqui a minha carreira e retorno com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui a minha carreira de branco e eu cortei o fio, tá? Eu sempre mania de quando já corto. Mas, enfim, cortei o fio aqui, tá? Então, esse fio aqui, ó, que a gente deixou aqui sobrando, bem aqui, ó, tá? Ó, onde tá o meu último ponto baixo, tá? Eu trago ele aqui pra cima, ó, tá? Passo ele por dentro desta perna de fio e desta perna de fio. Trago ele aqui pra cima, escondo ele aqui dentro de alguns pontos, para prender já na próxima carreira que eu vou fazer, tá? Vou passar por mais dentro de alguns, tá bom? Aí, eu puxo aqui o meu fio para finalizar aqui o meu trabalho. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu introduzo a agulha de trás para frente, levo o meu fio aqui para trás, tá? E aí, trago ele aqui dentro, ó, de onde tá saindo, ó, o fio. Ó, o fio tá saindo bem aqui deste ponto, então, trago ele pra cá, tá? Vou arrumar, tá? Vou arrumar ele aqui. E aí, nesse caso aqui, somente nesse caso aqui, que é uma carreira só, tá? Que eu escondi aquele fio aqui pro meu lado direito, tá vendo? Que eu escondi aquele fio que, do início do nosso trabalho aqui pro lado direito. Esse daqui, eu vou esconder pro lado contrário, tá? Pro lado esquerdo. Então, só esconder aqui dentro de alguns também, tá? Não vai dar diferença na hora que a gente fazer a outra carreira, ele vai ficar escondidinho aqui, tá? Então, eu deixo assim, que eu vou dar início agora à minha carreira de salmão, tá? E essa é onde a gente vai também começar a fazer a nossa alça, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu comecei a branca, eu pego aqui o meu fio, deixo assim, coloco ele aqui no meu primeiro ponto, tem que sair centrado, aqui, prontinho, saiu centrado, trago o meu fio aqui pra frente. E faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou dar sequência, tá, gente? Vou fazer ponto baixo nesta lateral aqui todinha, tá? Ó, vou dar continuidade fazendo meus pontos baixos, agora com a cor salmão, tá? Até eu chegar aqui, tá? Quando eu chegar desse lado, eu venho com vocês pra gente fazer a nossa alça juntas, tá? Aqui, ó, eu começo agora a esconder. Na verdade, eu já escondi, né, o fio, que eu passei ele por dentro de alguns pontos aqui. Então, ele já está escondido, certo? Ó. Já tá escondido o meu fio ali. Se vocês quiserem,
Esse fio aqui, ó, já pode ser cortado, tá? Ó, puxa aí, corta, tá? Quando vocês passarem por cima desse aqui também, vocês podem cortar. O cinza aqui também, ó, já pode ser cortado, tá? É só ir cortando aí, fazendo os acabamentos. Então, quando eu chegar aqui do lado para fazer a alça, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na minha volta, tá, gente? Então, lembra que a gente tinha 20 pontos aqui e a gente tinha uma corrente? Então, ó, se você contar dessa volta até essa volta, você tem 22 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 pontos, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 6 pontos, tá? Ó. Eu vou fazer 6 pontos. 1. 2. 3. 4. Virando assim, depois eu ajeito. 4. 5. 6, tá? Fiz meus 6 pontos, depois eu ajeito, tá, gente? Aqui, bonitinho. Agora, eu vou fazer 10 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz minhas 10 correntes, tá? E vou pular 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você contar, aqui você vai ter 6, como desse lado, tá? Então, eu pulo as minhas 10 correntes. Venho aqui. Ó, se você achar que ficou muito justinho, faça mais correntes. 10, vou fazer mais, tá? 11, 12, vamos ver. Aqui tá bom, tá? Aí, eu venho aqui, pulo meus 10 pontos, ó. Eu fiz 12 correntes, tá, gente? Pulei 10 pontos. E agora, eu vou fazer os outros 6 desse lado. Tá? E aí, eu vou dar continuidade, vou fazer toda a minha lateral aqui, ó, 4. 5, 6, prontinho, tá? Aí, eu vou fazer toda a minha lateral aqui. Quando eu chegar desse lado, eu vou fazer exatamente igual esse. Eu vou contar 6 pontos, aí vou fazer 12 correntes, vou pular 10 pontos e depois mais 6 pontos, pra ficar igualzinho, tá? Vou fazer a minha volta aqui, quando eu chegar aqui eu retorno com vocês, tá? O outro lado é espelho desse. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês esse lado. Então, eu fiz 6, 10, 6. E aí, aqui eu contei. Vocês lembram que na lateral a gente tinha 24 pontos? Então, fiz meus 24 pontos. Então, novamente, aqui agora eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, vou ajeitando, tá? Se bem que depois, no finalzinho da carreira, eu ajeito ela todinha, tá? 4, 5, 6. Pronto, fiz os meus 6 pontos. Agora, eu vou fazer minhas 12 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou pular 10 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui e faço mais 6 pontos. Ó, vai dar certinho, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Já posso começar a esconder o fio branco. 4, 5, 6. Prontinho, tá, gente? Ó. Fiz aqui os meus outros 6 e agora eu vou fazer os pontos aqui pra chegar aqui no final da minha carreira salmão, tá? Ó, pronto. Cheguei aqui no final da minha carreira salmão. Já posso cortar o meu fio branco. Prontinho, já cortei o meu fio branco. Aí, como sempre, tá? Eu vou esconder esse fio aqui pra cima, por dentro de alguns. E vou fazer mais uma carreira de ponto baixo aqui, tá? Vou fazer mais uma carreira todinha de ponto baixo. E quando eu chegar aqui na corrente, eu vou colocar pontos baixos aqui, tá? Pode ser que eu coloque 12, pode ser que eu coloque 14. Isso vai depender da necessidade aqui, o jeito que eu achar que vai ficar mais bonito. Mas eu volto aqui pra fazer com vocês, tá? Então, vou subir aqui a minha carreira, né? Introduzo aqui a agulha de trás pra frente, levo a laçada pra trás. Puxo o fio que tá saindo do rolo pra diminuir um pouco. Pego este aqui, ó, né? Pego este aqui, trago ele aqui pra cima. Escondo ele dentro de alguns fios, já pra prender ele. Eles já estão acostumadas a me ver fazendo assim. Certo? Escondo mais um aqui. Pronto. E já posso fazer a minha próxima carreira com o salmão, né? Passo aqui a laçada por dentro da agulha, puxo mais um pouquinho o fio que tá saindo aqui do rolo, trago ele pra frente. E posso dar sequência na minha segunda carreira da cor salmão, tá? Então, vou fazer minha carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer alguns pontos ali dentro das nossas correntinhas da nossa alça, tá bom? Vou dar continuidade aqui, quando eu chegar lá eu retorno. Prontinho, ó, fiz os meus pontos baixos até esse último aqui, e agora eu vou fazer ponto baixo aqui nas minhas correntinhas, tá? E aí, uma coisa que eu faço aqui, gente, ó, é sempre, tá? Me atentar para que essa parte aqui do fio, ó, fique pra cima, ó, tá? Ó. Pra ficar bem bonitinho aqui, tá? Ó. Então, agora eu vou fazendo com cuidado, tá? Alguns pontos devagarzinho. E eu vou fazer quantos pontos eu achar que fica bom. Não tem uma quantidade certa, não, ó. 2. Aqui ficou do avesso. 2. 3, 4,
5. Fio enrola um pouquinho. Eu jogo ele pra baixo que eles enrolam. 5. 6. 7. Vou arrumando, tá, gente, ó. Você pode fazendo assim, ó, empurrando, ó, tá vendo? 7. 8. 9. 10. 11. Ó, eu tô com o 12, eu tinha 12 correntes, lembra? Mas eu acho que 12 tá pouco, viu? Ó, porque eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Dar uma empurradinha assim, pra ele ficar mais juntinho, tá? Ó, 12. Vou fazer 14. 12. 13, 14. Pronto, tá? Fiz 14 pontos aqui dentro, ó, tá? Pra a alcinha ficar pra cima, assim, ó. Ó, tá vendo? Tá? Fiz 14 pontos, mas você faz a quantidade que você quiser, tá bom, gente? Só não deixa ficar aberto assim, mostrando as correntes, tá? E retomo fazendo os meus pontos baixos centrados, tá? Então, retomo fazendo minha carreira de ponto baixo centrado, até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, novamente, eu vou fazer 14 pontos dentro das minhas correntinhas, ali na minha alça, certo? Até chegar aqui para finalizar, tá? Então, é isso. Não tem segredo, tá? Ó, o meu vai ficar assim, tá? Vou ajeitando. Agora eu vou ajeitando, porque a nossa próxima carreira vai ser a de ponto baixíssimo. Então, agora eu preciso ir ajeitando bem as minhas laterais, tá? E pronto. Ó. Tá? Assim vai ficar a alça da nossa bandeja. Vou dar continuidade na minha, quando eu chegar aqui eu retorno com vocês. Terminei a minha segunda carreira com a cor salmão, tá? Já posso cortar esse fio, que eu já escondi, prontinho, tá? E agora eu vou dar início à minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, como é que eu faço aqui? Nesse caso aqui, eu não corto o fio, tá? Então, como é que eu vou finalizar aqui para ficar um acabamento limpo, tá? Eu vou marcar este meu último ponto baixo, ó, marquei ele bem aqui em cima, tá, ó? Marquei ele aqui. E vou marcar este meu primeiro ponto também, tá? Vou marcar ele bem aqui. Pronto. Vou deixar esses dois pontos marcados, o último e eu marco aqui entre o primeiro e o segundo, tá? Marquei, coloco a minha agulha aqui na minha laçada, deixo meu fio aqui pra trás. E aqui, ó, aonde eu marquei, ó, eu já venho, introduzo a agulha e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Tá, ó, fiz o meu primeiro ponto baixíssimo aqui, tá? Esse aqui tem que ficar marcado, tá, gente, ó? Se vocês quiserem, vocês podem marcar até o meio dele, facilita depois, tá, ó? Deixa marcado bem aqui, ó. Tá? Então, fiz o meu primeiro baixíssimo, bem aqui onde tá o marcador, e vou marcar esse primeiro baixíssimo, tá? Então, eu vou ficar com essas 3 marcações aqui. E agora, eu vou dar sequência à minha carreira de pontos baixíssimos, ó, tá? Vou esquecer que eu tenho esses 3 marcadores ali, porque lá no final é que eu vou precisar dessas marcações para finalizar a carreira, tá? Ó, então, vou dar continuidade aqui,
fazendo a minha carreira de pontos baixíssimos, sem apertar o ponto, tá? Vou fazendo minha carreira de pontos baixíssimos. E aí, quando eu chegar lá na alça, eu vou retornar com vocês para mostrar para vocês que tem duas maneiras de você finalizar essa alça aqui, tá? Então, vou dando sequência aqui na minha carreira de pontos baixíssimos e quando eu chegar na alça, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na minha alça, tá? Aí, qual é as duas maneiras que você tem de fazer aqui? Ou você dá sequência, fazendo pontos baixíssimos, tá? Ó, ou você dá sequência, continua fazendo pontos baixíssimos aqui, certo? Ó, um para cada um. E aí, a sua alça vai ficar assim, tá? Somente assim. Ou você faz mais uma carreira de ponto baixo aqui. Só que você faz alongando o seu ponto. Ou seja, você vai introduzir a agulha aqui, ó, embaixo da alça e puxa o ponto. E faz, ó, aqui. E vai fazendo, ó, tá? E aí, você vai empurrando os seus pontos, ó, pra ele ir fechando aqui, ó, tá? Ó. E aí, você vai ficar com uma carreira alongada, tá? Aqui, no caso, eu tomo muito cuidado para fazer, se eu for fazer a minha assim, ó, para que não fique o lado do avesso, ó, do fio para frente, tá? Eu tenho que deixar aqui para frente o lado do direito do fio, para ficar esteticamente mais bonito, tá? Então, dá bastante trabalho fazer esse tipo aqui de acabamento, porque você tem que tomar o máximo de cuidado para que o fio venha, ó, o direito dele para frente, ó, tá? Tem que vir o direito do fio para frente, ó, tá, ó? Porque aí ele vai ficando assim, tá? E aí, você vai empurrando, ó. Você vai juntando os seus pontos aqui, ó, para ele ir fechando, ó, toda essa parte da sua alça, tá? Então, essa é as duas formas que a gente tem de fazer o acabamento dessa alça aqui. Ou você vai direto no ponto baixíssimo, ou você faz uma nova carreira de ponto alto, ou, perdão, de ponto baixo, só que seria um ponto baixo mais alongado, tá? Ó, e vai fazendo, até você fechar toda essa parte da sua alça, tá? Então, no caso da minha, eu acho que eu vou fazer dessa forma. Deixa eu ver aqui, fazer mais alguns. Pra mim ver como é que vai ficar, tá? Então, é só isso, tá, gente? Ou faz ponto baixíssimo direto, ou faz uma nova carreira de pontos, alongando o ponto, tá? Vai sempre arrumando. Você pode até arrumar com uma agulha menor assim, ó, tá? Ó, pra ele ficar bem bonitinho aqui, ó. Vai unindo os pontos, e aí você faz a quantidade necessária, tá? Não tem uma quantidade certa, não. Tá? Você faz a quantidade de pontos que cubra a carreira anterior, tá? Tá vendo, ó? Aqui entortou, eu desentorto com a mão mesmo, tá? Pra que fique bem bonitinha aqui a minha alça, tá? Então, eu vou dar continuidade. Quando chegar aqui, ó, quando eu fizer a última aqui eu já retomo fazendo meus pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou fazer a minha, e aí, como eu optei por fazer assim, eu vou contar quantos pontos eu vou colocar aqui depois, para do outro lado eu fazer a mesma quantidade de pontos, tá? Como eu falei para vocês, é um pouco chatinho de fazer, porque eu gosto que o direito do ponto fique pra frente, tá? E vou ajeitando com a minha mão sempre, tá? Ó, então, ela vai ficando assim, tá?
Eu vou fazer dessa forma, e aí quando eu finalizar lá, eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento da nossa bandeja, tá? É só isso, tá, gente? É os dois jeitos que se tem de fazer. E pronto, tá? Vou dar sequência na minha. E aí, quando eu chegar lá no finalzinho, eu retorno com vocês, tá? Não vou esquecer de quando eu finalizar aqui, quando eu ver que tá uma quantidade boa de pontos, eu pego e conto quantos pontos eu coloquei aqui, pra mim fazer igualzinho deste lado, tá bom? Ó, retornei aqui com vocês, eu coloquei 14 pontos, tá, gente? A mesma quantidade de pontos que eu tinha colocado anteriormente, eu coloquei agora. 14 pontos, tá? E aqui eu já posso voltar dando sequência à minha carreira de ponto baixíssimo, tá? E agora não tem mais segredo, é só fazer pontos baixíssimos, sem apertar, tá? Dou continuidade aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer 14 pontos novamente, aqui dentro da minha alça, para ela ficar assim, tá bom? E aí, quando eu chegar aqui, eu venho fazer a finalização da bandeja com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos, fiz 14 pontos baixos desse lado alongado, 14 nessa alça. Tá? E agora eu vou fazer o meu fechamento, ó. Eu fiz o meu ponto baixíssimo, lembrem que nós marcamos o nosso primeiro ponto, ó, baixíssimo. Ele tá marcado bem aqui, certo? Então, eu fiz o último, ó, aqui, tá, ó. Eu não vou fazer outro aqui, aqui eu vou simular. Onde tá essa marcação aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o meu fio. Cortar o meu fio ali. Eu expliquei bem direitinho esse acabamento no porta-fraldas, tá? Mas eu vou fazer ele aqui bem devagarzinho com vocês também, tá? É porque como a bandeja é um pouco maior, talvez... mas eu acredito que vai dar pra vocês verem bem direitinho, tá? Ó, então, tô com o meu último baixíssimo aqui, eu puxo o fio aqui pra frente. Puxei o fio aqui pra frente com a minha agulha menor. Eu venho aqui, ó, na nossa primeira marcação do nosso baixíssimo, nosso primeiro baixíssimo. Coloco a agulha aqui por debaixo, ó, desse primeiro baixíssimo aqui que nós marcamos. Então, trago meu fio aqui pra cima. Trouxe o meu fio aqui pra cima, posso já tirar esse marcador, ó, de onde estava no nosso primeiro baixíssimo. Pronto. Tirei aqui, tá? E aí, ó, lembra que a gente tem esse marcador aqui, ó, que é o nosso último ponto baixo? E aqui é o nosso último baixíssimo que a gente fez, que tá saindo a perna do nosso fio, ó. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar a agulha aqui, por debaixo desta perna, deste ponto aqui, ó. Ó, o nosso marcador tá no meio, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha de trás pra frente, neste aqui, ó. Certo? E dentro deste aqui já, ó. Prontinho, ó. Eu vou passar a minha agulha de trás pra frente aqui por debaixo desses dois fios. E vou trazer o meu fio aqui pra cima. Tá? Aí, aqui eu já arrumo o meu baixíssimo. Tá? Arrumo ele aqui. Ainda vou deixar esse marcador aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó, gente. Arrumo aqui direitinho. Aqui onde tá esse outro marcador, que é o nosso primeiro ponto aqui da carreira, eu passo a agulha aqui, ó, por debaixo aqui, ó, das duas pernas de fio desse marcador, onde tá esse marcador. E trago o fio pra trás.
Eu já posso tirar, tá, gente? Esse marcador para ficar mais fácil. Tiro o marcador e trago o fio aqui pra trás, ó. Trouxe o fio aqui pra trás, tá? E aí, ó, agora, aonde tá esse marcador aqui, ó, tá? Só colocar a agulha bem aqui, onde tá o marcador, ó. Bem aqui no meinho, ó, onde tá o marcador, ó. O marcador tá bem aí. E aí, eu trago o fio aqui pra dentro da peça. Posso tirar o marcador. E agora, eu vou ajeitar tudo com a minha mão, ó. Tá, ó? Vou puxar aqui, ó. Ó, gente, ó. Vocês estão vendo que a gente simulou aqui em cima pra ficar igual. E aqui também, pra ficar igual. Tá? É só isso. Aí, agora, este fio aqui, eu vou esconder ele aqui, por debaixo de alguns pontos. Certo, ó? Vou esconder o fio por debaixo de alguns pontos aqui da minha peça. Escondo por dentro de uns 4, 5 pontos, pra ficar bem presinho, não correr risco de sair, tá? Vou escondendo. Tá? E aí, depois que eu esconder, eu posso cortar o meu fio e assim tá pronta a minha bandeja, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou, ó, com as peças que eu quero colocar aqui dentro, tá? Ó. E aqui fica o espaço pra mamãe colocar ou shampoos, shampoo condicionador, ou então a garrafa térmica que algumas mamães gostam de usar, tá? Então, assim ficou a minha bandeja. A finalização em termos de enfeites e etiqueta fica a critério de cada um, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso kit, tá? Todas as peças aqui prontas, né? Ó, aqui o nosso porta-fraldas, né? E depois a gente vai bater um papo sobre quantidade de fio que nós utilizamos, o peso de cada peça, tá? Então, é só ficar ligadinho aí no canal, que a gente vai ter esse papo aí sobre o kit maternidade. E dúvidas ou sugestões, peço que vocês me sigam no Instagram, lá tem acesso ao meu WhatsApp, ao direct, tá? Eu estou à disposição. Um abraço, até a próxima.